Olha, as alterações apresentadas ontem pela Prefeitura de Rio Preto para as alterações foram apresentadas pela Prefeitura numa reunião, numa coletiva, né? Numa audiência pública. Agora, a gente saiu às ruas para ouvir a população, mostrar como está sendo nesse primeiro dia. Teve um trecho que já foi implantado, alguns trechos que já foram modificados. O que vai ser, daqui a pouquinho eu vou estar conversando aqui no estúdio com o prefeito Valdomiro. Vamos ver a reportagem preparada aí pela Josi Dalben. A primeira mudança implantada foi na rua Capitão Faustino de Almeida. A via era mão dupla e agora é apenas mão única. A rua dá acesso à zona norte de São José do Rio Preto, região com maior número de moradores. A intenção é facilitar o acesso ao local. O projeto de mobilidade urbana será implantado também em importantes ruas do centro, como 15 de Novembro, Antônio de Godói, Independência, General Glicério, Pedro Amaral, Bernardino de Campos e Prudente de Moraes. Estas terão faixas exclusivas para os ônibus. Quem passa pelo local todos os dias acredita que a mudança irá beneficiar os motoristas. Tomara que, pelo menos, tire um pouco do congestionamento do trânsito. Vai melhorar, melhora. O ônibus, ele acaba parando para pegar os passageiros, então a faixa exclusiva acho que ia liberar bastante a Bernardino, onde tem uma grande concentração de veículos, né, no centro. Duas das avenidas mais movimentadas de São José do Rio Preto, a Alberto Antaló e a Badibacite, aqui que nós estamos, também ganharão corredores de ônibus que chegarão até a rodovia. Agora ficará proibido o motorista estacionar na avenida. Quem se arriscar pode ser multado. É muito ruim, né? Vamos ter que deixar tudo em estacionamento, né? Não tem jeito. Mas é péssimo. É um custo a mais, né? Vai ser uma maravilha para Rio Preto se tirar esses estacionamentos da cidade. Na minha opinião, acho que vai ficar bom, sim. Bom, tá aí as opiniões, né, desses moradores, de pessoas que estão no dia a dia aí nas ruas. Agora, aqui no estúdio do Balanço Geral, nós estamos recebendo a presença do prefeito de São José do Rio Preto, Valdomiro Lopes. Boa tarde, prefeito. Boa tarde. Como é que o senhor está? Boa tarde, Sandro. Muito obrigado pela presença, aqui, por ter recebido o nosso convite, né, estar aqui. Prefeito, essas alterações vão solucionar o trânsito de Rio Preto, que é colocado por muita gente aí como um trânsito caótico, né, cheio, que você demora muito tempo para atravessar a cidade, por exemplo? Olha, Sandro, é muito importante explicar para as pessoas. Ontem nós fizemos a primeira audiência pública do maior projeto que já se fez na Prefeitura de Rio Preto, que na sua integralidade, quando estiver pronto, vai custar 330 milhões de reais, portanto não é um projeto para um único governo, mas nós queremos começar isso. A mesma coisa com a questão das enchentes. Fizemos a primeira fase, estamos fazendo agora a segunda, e a mobilidade envolve o trânsito, envolve o transporte coletivo, envolve o uso de ciclovia para as bicicletas e o trânsito dos pedestres. Então, foi um projeto global que nós apresentamos. E Rio Preto está numa fase que ou a gente intervém agora, que tem 420 mil habitantes, ou nós vamos lamentar cada vez mais para o futuro. E eu vi com alegria a reportagem que você fez, que tem muita gente que compreende isso. Tem algumas avenidas que precisam ter corredores de ônibus, que vão começar, não como corredores, mas como faixas exclusivas, proibindo o estacionamento. Porque o que acontece? Se você der celeridade ao ônibus, a rodada vai ficar mais rápida, e você vai fazer também com que as pessoas fiquem incentivadas a usar o ônibus. E você tira o ônibus das pistas onde tem que transitar os automóveis, não é? E isso é muito importante. E nós fizemos um cálculo onde que nós vamos implantar esses corredores de ônibus, essas faixas exclusivas. Nas ruas em que você tem mais de 20 ônibus por hora. Vou dar um exemplo. Tem ruas e avenidas que passam no horário de pico, 50 ônibus durante 1 hora. Se você tiver a faixa exclusiva deles, eles vão trafegar melhor e não vão precisar avançar sobre os automóveis. E quem utilizar, é bom que se deixe claro, quem utilizar a faixa dos ônibus, veículo normal, pode ser multado. Sim, no início nós vamos notificar as pessoas, nós vamos orientar as pessoas. São muitas alterações que têm que ser feitas, elas não poderão também ser feitas todas de uma vez, mas é uma mudança de conceito, uma mudança de vida para melhorar o trânsito. Olha, tem dados incríveis, por exemplo, entre 4h30 e 5 horas da tarde,
O trânsito na Avenida Alberto Andaló, por exemplo, sabe qual é a velocidade média do trânsito lá? 8 km por hora. Com essas alterações, é igual o congestionamento lá da Marginal Tietê em São Paulo, das grandes avenidas congestionadas de São Paulo. Quer dizer, vai aumentar essa velocidade? Você fazendo o corredor de ônibus deve ir entre 15 e 20 km por hora para o ônibus e vai liberar para os veículos também poderem ter mais Há uma previsão de celeridade. quando esses corredores devem ser instalados? Bom, são ao todo 20 quilômetros de corredores e faixas exclusivas. Então a gente não consegue fazer isso do dia para a noite. Mas nós vamos começar a instalação disso o mais rápido possível e estamos aguardando um recurso de Brasília também para fazer grandes intervenções no trânsito, grandes viadutos. O viaduto da região norte lá do Vetorazo nós já temos recurso próprio para fazer. Então nós já vamos fazer várias coisas com a prefeitura. E estamos esperando recurso de Brasília, que com certeza virá, porque não digo que venha a totalidade dos quase 300 milhões de reais, mas uma parte virá para que a gente possa implantar essas alterações que são importantes para quem usa ônibus e para quem usa carro, melhorando a nossa cidade. Prefeito, e quais são as alterações que já vão ser feitas? Bom, algumas alterações nós já vamos começar a implantar agora. Quais são? Você mostrou essa da Capitão Faustino de Almeida. Ela, na verdade, ela é uma adequação do trânsito, não faz estritamente parte da questão só da mobilidade, mas é de melhorar o fluxo naquela região que vai para a região norte. No início as pessoas até reclamam, mas depois elas vão se acostumar. É aquele velho ditado que fala assim, você não consegue fazer um omelete sem quebrar os ovos, não é? Mas também faz parte disso. Mas vamos começar pondo faixas exclusivas nas avenidas, avisando os comerciantes, avisando os usuários que a partir de determinado dia não vai poder mais estacionar. Vamos pintar essas faixas, que no início serão faixas exclusivas de ônibus, mas no futuro serão transformadas em corredores de ônibus. E o comércio, fora do horário de pico, à noite, por exemplo, depois das 8 horas da noite, os restaurantes, aí vão poder até usar como estacionamento. Mas durante o dia, que o trânsito é pesado, para acelerar os automóveis, para acelerar o ônibus, vai ser exclusivamente corredor de Prefeito, ônibus. hoje eu recebi a ligação de um telespectador, inclusive que está chegando, para morar aqui em Rio Preto há pouco tempo, está se instalando ainda. Ele questionou com relação aos faróis das principais avenidas. Ele falou, aqui não tem aquela onda verde. Tem, olha, uma coisa importantíssima. Obrigado aí pela pergunta, para a gente poder explicar aqui para os nossos telespectadores. A Prefeitura já comprou um programa moderno de computador e nós estamos instalando rádio nos semáforos. Os semáforos, além de ter câmeras de segurança que também serão instaladas, eles são semáforos inteligentes. Então, tem rádio, antena de rádio, que vai transmitir para fazer numa sala só de controle as principais avenidas, além dos corredores. Nós vamos ter também as chamadas ondas verde, que são essas ondas que você vai abrindo os faróis na sequência, né, os semáforos, o tráfego, né? E você melhora o tráfego e agiliza tudo isso. É como eu disse, isso faz parte de um projeto integral. Correto. Já compramos a tecnologia, já estamos instalando os rádios nos semáforos. Na sequência seguinte serão instaladas também câmeras que vão servir para segurança e vão servir também para você orientar o que deve fazer, se naquele momento abre mais o sinal para um lado ou abre menos para o outro. Tudo com alta tecnologia de uma sala de controle. Prefeito, a gente tem algumas perguntas dos telespectadores. A primeira, qual é, Marcos? Queria saber com coloca aí, coloca no vídeo, pode voltar. Nós gravamos hoje pela manhã e a gente vai colocar a gravação. Vai lá. Queria saber com o prefeito municipal se vai haver construção de situações de construção de estacionamentos, porque realmente se acabar o estacionamento no centro da cidade vai complicar muito. Para quem está no dia a dia correndo na cidade vai ser muito complicado. Bom, esse daí é o Miguel do Higienópolis. Uma boa pergunta, Miguel. Veja bem, nós vamos proibir estacionamento onde vamos implantar os corredores de ônibus. Vamos dar um exemplo. Avenida Alberto Andaló, que vai aqui da rodoviária até a Washington Luiz. Mesma coisa, a Avenida Badibacite, que vai ali da região do Rio Preto até lá Washington Luiz. Nesses locais,
nós vamos implantar o corredor de ônibus, portanto, não vai poder parar. As pessoas vão poder parar os seus automóveis nas ruas transversais, mas também nós vamos discutir com a Câmara um incentivo para que estacionamentos sejam criados, né? Nós vamos, numa legislação paralela, discutir isso também. Mas, olha, vai ser muito importante para as pessoas, porque além de agilizar o trânsito, nós também vamos agilizar o trânsito do ônibus e dos automóveis. E vamos também, discutindo com a Câmara Municipal, aliás, esse projeto da mobilidade é uma discussão grande com a Câmara, com a sociedade, incentivos para que as pessoas façam garagens, principalmente verticais. E agora é hora da gente ofertar também uma lei que já foi aprovada pela Câmara para a construção de um grande estacionamento na região do Calçadão, para ver se fecha a equação econômica para fazer a concessão para alguma empresa que queira criar. Prefeito, quem que vai fiscalizar com relação ao estacionamento, a passagem de ônibus? Por exemplo, para que ninguém, os corredores, para que ninguém estacione lá. Bom, vai ficar a cargo de quem? Não, primeiro nós vamos instalar câmeras, não é? E num primeiro momento, quem não respeitar o corredor, ele não será multado no primeiro momento, ele será notificado, não é? Para que ele saiba que o corredor é para os ônibus. Porque o ônibus não pode sair. Hoje, você tem ônibus em tudo quanto é lugar nessas avenidas. E como eu disse, repito, no horário de pico, por exemplo, a Avenida Andaló fica com 8 km por hora e tem ônibus em todas as faixas. Não, o ônibus também tem que respeitar a sua faixa. Vai ser através de câmeras. De câmeras. E se alguém invadir o corredor de ônibus, num primeiro momento será notificado e num segundo momento será multado. Porque o que é do ônibus, o que é dos carros, é dos carros. Prefeito, tem mais uma pergunta para o senhor, vamos lá. Eu queria saber, senhor Valdomiro, o senhor muda o trânsito, mas precisa fazer mais pontilhão de acesso para o trânsito. Não adianta só mudar o trânsito, mas não tiver mais pontilhão, mais pista dupla e tal, não adianta nada. Então eu queria saber se o senhor vai modificar, vai fazer mais pontilhão ou não. Esse daí é o Milton do Jardim Nazaré, prefeito. Ô Milton, uma outra boa pergunta. Obrigado aí pela pergunta, Milton. Veja bem, nós já temos alguns viadutos programados para serem feitos. Nós já temos recurso nosso, que é um grande gargalo de trânsito, que também vai ter um corredor de ônibus, uma faixa exclusiva em cima dele, que é aquele que liga a Avenida Bernardino de Seixas Ribeiro com a Avenida Vetorazzo. Lá serão, na verdade, um complexo de viadutos passando por cima da Hernani Pires, o que vai ajudar muito o trânsito naquela região. Mas nós também temos na própria Capitão Faustino de Almeida e em outros locais também a previsão de se construir viadutos. Só que aí nós não temos recurso próprio da Prefeitura, nós precisamos buscar recursos em Brasília e no governo do Estado e já estamos fazendo isso dentro desse programa, desse grande projeto de mobilidade urbana. Prefeito, só para terminar, até mudando um pouquinho de assunto, mas que diz respeito a toda a população, e eu não poderia deixar de aproveitar a presença do senhor, tem uma pessoa que está internada com dengue no hospital aqui da cidade, está na UTI, né, sendo medicada, e é um problema sério, principalmente nessa época de chuva, né? Como que está a prefeitura cuidando disso, fiscalização, orientação da população? Ô Sandro, muito obrigado aí, porque a dengue é uma doença que é causada por vírus, mas são 4 tipos de vírus diferentes que são transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. E uma coisa que nos preocupa é porque está vindo não só para Rio Preto, mas está vindo para o estado de São Paulo o vírus tipo 4. E esse vírus tipo 4 nunca teve aqui na nossa região. Então, é realmente uma preocupação. Nós temos que pedir que a população nos ajude, a prefeitura está fazendo a parte dela. Nós estamos fazendo agora uma grande licitação para limpar de novo os terrenos, limpar a cidade de novo. Já está em ação a chamada faxina urbana. E também nós vamos usar uma parte da Guarda Municipal nova que tomou posse essa semana passada para que faça uma fiscalização e impeça as pessoas de continuarem jogando em terrenos baldios, lixo e entulho. Tem que levar para os pontos de apoio. Então nós estamos modernizando os pontos de apoio e vamos fazer também uma fiscalização cerrada. E você, nosso telespectador ou telespectadora que está nos ouvindo, nos ajude e repreenda as pessoas que muitas vezes a gente limpa uma área e daí 3, 4 dias depois já tem lá entulho jogado de novo, já tem lá lixo jogado. Nós precisamos fazer de cada cidadão, de cada cidadã de Rio Preto, também um fiscal da nossa cidade
para que a gente possa repreender aquelas pessoas. Agora, digo a você, Sandro, nós vamos discutir com a Câmara, já estamos discutindo com a Polícia Militar, com a Polícia Ambiental e vamos fazer uma legislação pesada, além de fiscalização pesada, para coibir esse número de pessoas que ficam infringindo a lei e jogando coisas em terrenos públicos e particulares onde não devem jogar. Tem o ponto de apoio, leve para lá e lá nós vamos dar jeito de dar um sumiço nessa coisa que não pode ser lixo, mas é descarte de construção, essas coisas todas. Correto. Lixo é na lata do lixo, no saco de lixo, para ser recolhido pela empresa. Prefeito, muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço. Eu te chamo de Sandro ou de amigo? Pode Dos dois, amigo Sandro. Então tá bom, prefeito. Um abraço, viu? Um abraço. E vamos seguir aqui com